Bom, esse vídeo é em resposta a um questionamento de um inscrito do canal. Ele disse o seguinte: uma dúvida, por que todo vegetariano é gordo? Não comem alface, nem rúcula, nem espinafre, comem muita massa, macarrão, pão, bolachas, etc. e ficam gordos. Por que isso tem acontecido tanto? Bom, gostaria de agradecer o seu questionamento e vejo que foi uma dúvida sincera. Eu poderia responder essa pergunta em poucas palavras, porém quero aproveitar para desmistificar algumas coisas, mas antes quero esclarecer que se a tua pergunta fosse sobre os vegetarianos que comem sim muitas frutas, verduras, hortícolas em geral e tem um desejo forte por comer muita massas e doces, a resposta seria com base ao desequilíbrio ácido básico dos fluidos do corpo e do pH do sangue, e algo que poderia ser sim facilmente corrigido através da alimentação. Mas como a sua dúvida é sobre os vegetarianos que não comem frutas, hortícolas em geral, somente massas e doces, então o desenvolvimento desse vídeo será voltado a isso, a sua pergunta literal. Mas depois eu posso até falar sobre esse outro tópico que eu falei, ok? Primeiro, nem todo vegetariano está acima do peso ou é obeso. Não generalize. Dentre os vários tipos de vegetarianos, podemos encontrar pessoas magras, pessoas robustas e malhadas. Inclusive, existem muitos atletas e até mesmo fisiculturistas e também existem aquelas pessoas que estão acima do peso. Então, atualmente é possível notar esses três tipos de formas corporais dentre os tipos de vegetarianos, conforme a intenção de cada vegetariano. O segundo ponto que eu gostaria de desmistificar é que o vegetarianismo não é sinônimo de ser saudável, pois existem muitas pessoas que não são vegetarianas e possuem uma alimentação saudável e equilibrada, e existem muitos vegetarianos que não têm uma alimentação saudável e nem equilibrada. Tais vegetarianos são aqueles que apenas excluem da sua alimentação alimentos de origem animal, porém mantêm na sua alimentação produtos processados, ultraprocessados, refinados, que são apenas calorias vazias. E como você mesmo disse, nem come alimentos in natura. Mas esse perfil não é generalizado, não vamos generalizar. Agora eu vou explicar o que são esses produtos processados e ultraprocessados. Veja bem, existe uma grande diferença entre alimentos e produtos alimentícios industrializados. Alimento é tudo aquilo que é in natura, que não passou por nenhum tipo de alteração. Foi obtido direto de plantas ou animais. E os alimentos minimamente processados são os alimentos in natura que passaram por alterações mínimas, como o processo de limpeza, de remoção de partes não comestíveis, processo de estocagem, de moagem, congelamento, pasteurização. Exemplo desses alimentos são as nozes, castanhas, feijões, arroz, sementes, farinhas, leite pasteurizado, frutas, legumes, hortícolas em geral, leite da hora, carne, os ovos, entre outros. Tanto os alimentos in natura como os alimentos minimamente processados correspondem à primeira categoria dos alimentos. A segunda categoria correspondem aos produtos extraídos de alimentos in natura, que na verdade são ingredientes culinários e industriais. São os óleos, gordura, o açúcar e o sal. E esses produtos são usados pela maioria das pessoas, mas não todas, para temperar e criar preparações culinárias. A terceira categoria são os alimentos processados, que na verdade são produtos fabricados com adição de sal, açúcar, a um alimento in natura ou minimamente processado. Exemplo, temos legumes em conserva, como ervilhas, pepino, milho, palmito, cogumelos conservados em salmoura ou
em soluções de sal e vinagre, produtos enlatados como sardinha, frutas em caldas. Aqui também inclui carne seca, queijos e alguns pães. A quarta categoria, e a pior de todas, são os produtos ultraprocessados, que são produtos alimentícios prontos para o consumo. Alguns necessitando apenas aquecer e outros é apenas abrir a embalagem e comer. A fabricação desses produtos envolve diversas etapas, muitas técnicas de processamento, muitos ingredientes com nomes tão estranhos que você nem sabe o que é, sendo alguns sintetizados em laboratórios e outros obtidos através de alimentos in natura. Exemplos incluem biscoitos recheados ou não, até mesmo alguns daqueles biscoitos considerados fit, que honestamente não tem diferença nenhuma em relação aos recheados. Refrigerantes, sorvetes, barras de cereais, pratos prontos congelados, aqueles sucos artificiais de caixa ou em pó, macarrão instantâneo, massas, linguiça, a lista vai. Inclusive, aqui inclui muito desses produtos veganos, gluten-free e etc. Resumindo, a laranja é um alimento. Aquele suco de caixa artificial sabor laranja é um produto alimentício. A refeição que você prepara na sua casa a partir de alimentos de verdade, alimentos in natura ou minimamente processado, é alimento. Agora imagine a seguinte realidade: uma pessoa que é onívora, que tem uma alimentação pobre nutricionalmente, rica apenas de calorias vazias, com alimentos processados e ultraprocessados, baixo consumo de hortícolas, de alimentos in natura, de enzimas vivas. Essa pessoa já está prejudicando a sua saúde. Isso não tem nada de saudável. Isso não tem nada de saudável. E aí, do nada, essa mesma pessoa torna-se vegetariana, apenas excluindo os alimentos de origem animal, sem melhorar a qualidade do que come, sem incluir os aminoácidos de maneira adequada e sem o consumo de alimentos in natura. O que vai acontecer com o tempo? Ela vai apresentar sinais físicos de carência nutricional. E isso não tem nada a ver com peso. Uma pessoa pode sim ser obesa e estar completamente desnutrida. Por exemplo, a deficiência de aminoácidos é uma das causas do envelhecimento precoce, de marcas de expressão prematura, de flacidez, deficiência na produção de anticorpos e na produção de enzimas, etc. E isso é porque eu estou falando só de aminoácidos, sem incluir todas as vitaminas presentes nas frutas e hortícolas, em geral. E essas vitaminas são necessárias pois estão presentes em diversos processos metabólicos que ocorrem diariamente no nosso corpo. E detalhe, não é só o que se come e nem a quantidade que se come que nos mantém bem nutrido, é o quanto do que se comeu foi absorvido. E existe um pequeno segredo sobre isso, mas não é tema do vídeo de hoje. E sim, saiba que dá para ser vegetariano estrito, vegano, sem carência nutricional de proteínas, de vitaminas e minerais. E eu fiz a minha tese de conclusão de curso sobre isso. Sou vegetariana desde a infância e sou nutricionista, tenho propriedade para afirmar isso. Mas é necessário haver planejamento e responsabilidade. Agora veja bem, existem muitas motivações para alguém se tornar vegetariano. Dentre elas estão fatores religiosos, ambientais, amor aos animais, aversão a produtos de origem animal, saúde e estilo de vida mais natural. Qual a intenção desse vegetariano em ser vegetariano? Todo mundo tem que se perguntar e se questionar por que eu como o que como. Às vezes, algum vegetariano tem apenas uma dessas motivações.
E se a saúde pessoal e estilo de vida mais natural não estiverem incluídos, essa pessoa vai comer qualquer produto alimentício desde que não tenha derivados de animais. E quanto mais alguém consome produtos alimentícios de terceira e quarta categoria, que são produtos alimentícios processados e ultraprocessados, além dos ingredientes que corresponde à segunda categoria, o sal, açúcar, óleos e gorduras, maior será o risco de desenvolver doenças crônicas e obesidade. E isso é um risco para a saúde independentemente de ser vegetariano ou não. E quem consome preferencialmente alimentos in natura ou minimamente processados, combinados de maneira adequada, em quantidade e qualidade adequada ao seu perfil cultural, o local que você vive, a estação do ano, o clima, o seu tipo de trabalho e a sua genética, respeitando a sua individualidade, pode ter certeza que essa pessoa vai ter uma saúde superior aos demais. Atualmente, até mesmo alguns povos nativos indígenas estão tendo acesso aos produtos alimentícios industrializados, o que não é bom. Mas vamos olhar agora para povos nativos fora da modernidade, que têm menos influência da globalização alimentar. Por exemplo, os esquimós, povo que vive no extremo norte da Terra, no Alasca, norte do Canadá e Groenlândia, onde a temperatura é de menos 45 graus Celsius. O frio dificulta tanto a agricultura como o cozimento. Então, a base da dieta dos esquimós é a carne. Se eles dependessem da agricultura, eles iriam morrer, visto que o clima de lá não é adequado para a plantação. Então, para sobreviver, eles comem o que comem. Por isso, o termo esquimó é pejorativo, significando comedor de carne crua. Lá, os homens caçam e as mulheres defumam e estocam para o extremo inverno. Eles não têm acesso a frutas, cereais, nozes, hortaliças com abundância durante todo o ano, como nós. E eles só não têm escorbuto, doença por deficiência grave de vitamina C, que é caracterizada pelo sangramento gengival, pois eles obtêm a vitamina C através do consumo de certas camadas de pele de uma das espécies de baleia. A alimentação dos esquimós é predominantemente carne para que eles possam sobreviver, mas observe a expectativa média de vida de um esquimó. Não vou responder isso para vocês. Sugiro que pesquisem e depois comentem aí embaixo a média de vida desse povo. Agora eu vou falar sobre um outro povo, os Hunzas. Eles vivem no Vale do Rio Hunza, entre a Índia e o Paquistão. Lá é chamado de o oásis da juventude. A alimentação desse povo é predominantemente vegetariana. Raramente em festa eles consomem carne ou queijo. A dieta deles é baseada em frutas frescas, frutas secas, vegetais, leguminosas. E eu convido a você a pesquisar a média de vida e a aparência física desse povo nativo fora da modernidade. E comenta aí embaixo para os coleguinhas de vocês saberem. Tem um terceiro povo que faz parte do convívio com a sociedade moderna. São vegetarianos, adeptos e praticantes da reforma de saúde e também são conhecidos pela sua longevidade. Pesquisem e comentem aí quem são esse povo que atrai a atenção de muitos cientistas e qual é a sua base para a reforma da saúde. Para finalizar, gostaria de solicitar a você que, independentemente de ser vegetariano ou onívoro, que se autoavalie. Do que você come atualmente, quanto por cento corresponde a produtos alimentícios processados e ultraprocessados? E quanto por cento corresponde ao consumo de alimentos in natura e alimento de verdade? Anote aí, é sério, é para você avaliar e anotar. Se por acaso você quer se tornar vegetariano
ou é um vegetariano que come tudo errado, a primeira coisa que você precisa fazer antes de deixar de consumir a carne é incluir. Aumentar o consumo de alimentos in natura. Abra o leque. Aumente o consumo de frutas, de hortaliças, de vegetais, de leguminosas de todas as espécies, feijões, castanhas, nozes. Primeiro, amplie todas as opções naturais, ao invés de diminuir e empobrecer a sua dieta com calorias vazias de refinados e ultraprocessados. Aprenda novas receitas. Cultive, é tão bom a culinária saudável, é muito gostoso. E claro, busque um nutricionista que te ajude a adequar e planejar a sua alimentação de acordo com o seu perfil social, cultural e genético, além de respeitar a sazonalidade. Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela sua atenção. Muito obrigada por assistir esse vídeo até aqui. E até a próxima. Gostaria de dar um pequeno adendo, é que como eu trabalho, eu estudo e agora estou sendo obrigada a fazer um novo projeto, a minha vida está muito corrida. Tirei até um tempo para relaxar, espairecer, porque eu estava correndo demais, ainda mais com essa pandemia, mas agora eu estou voltando, só que ainda assim estou cheia de coisas e novos projetos que apareceram, então eu tenho que reorganizar a minha agenda novamente. Então é isso, muito obrigada por assistir esse vídeo, muito obrigada pela sua atenção e beijos! Se cuidem, bebam água e vamos comer comida de verdade, ok? Tô com sede, falei demais, perdi muita água. Se hidratem.